Eu estava aqui no Instagram, isso já tem alguns dias, e eu estava refletindo sobre como a gente tem tido o nosso consumo. Como é que anda a vida do consumidor? Eu sempre gostei de entender o comportamento do consumidor. Foi uma das primeiras coisas que eu estudei depois que eu saí da faculdade. Na faculdade eu estudava muito sobre neurociência, neurologia, principalmente a questão neurobiologia, neuroanatomia especificamente. E ali, quando eu saí da faculdade, fora dos termos clínicos, né, daquilo que eu iria usar clinicamente, eu comecei a pensar como é que nós consumimos as coisas hoje em dia. E isso sempre martelou para mim a ideia de que o consumo ele sempre está mudando, ele não é só uma coisa cíclica, né, que vai e volta, mas ele muda constantemente. Antigamente você tinha muito aquela ideia, antigamente é 10, 15 anos atrás. Você tinha aquela ideia do ponto com, ponto fora, né? Ou a loja, a empresa estava na internet ou ela não estava. E acreditava-se que até 2020, 2025, por ali, tudo isso já estaria mais consolidado. E não. Hoje você entende que, ainda assim, no Brasil, muitas empresas estão fora. Elas não estão na internet de fato. E o consumidor está totalmente aqui dentro. Não que ele não compre lá fora. Muitas vezes eu vou comprar coisas ali no mercado. Não mercado extra, Carrefour e coisa do tipo, mas no mercado, no comércio. No comércio da minha casa, no comércio da minha rua, do meu bairro. Só que são compras mais pontuais. Por exemplo, eu fui um dia comprar um lápis. Porque eu precisava comprar uns remédios, eu passei na papelaria e falei, vou comprar aqui já uma coisa que eu quero. E lá o cara tinha a lapiseira, que eu gostava, que é grafite 05, mas ele só tinha o grafite 07. Ele não tinha a borracha de canetão, que é aquelas borrachas que, se você pega, elas são mais ou menos esse formato, você sabe como é que funciona uma borracha de canetão. Que é esse formato aqui. E eu falei, pô, ele só tem a lapiseira, então vou pegar o lápis. O lápis eu acho muito grande o grafite, muito grosso nesse sentido, mas ok. E eu pensei, pô, poderia ter pegado tudo pela internet, teria sido bem melhor. E de fato, a mesma coisa aconteceu uma vez quando meu chuveiro queimou. A gente trocou a resistência, beleza, passou uma semana, ele queimou de novo. Aí eu entendi por que ele estava queimando. E nisso que ele queimou de novo, eu havia acabado de comprar 4 resistências no site da Amazon. Porque a resistência no meu bairro ela custava R$ 60. A resistência no site da Amazon custava 25, 26, R$ 24 mais ou menos. E eu falei, vou comprar 4, porque se eu não sei o que está queimando, se é um problema do chuveiro, eu tenho resistências de reserva, para não ter que, pô, queimou domingo à noite e acabou. Tem que esperar todo um processo ali, ou acabou no sábado, enfim. E aí, fui no comércio de novo, paguei mais R$ 60 e comprei. A resistência chegaram, e agora eu já sei que não tem como ela queimar, porque eu já entendi o problema. Por que eu estou trazendo isso? Porque existe um movimento de ascensão do consumo, mas em especial do consumidor. E isso me levou, numa das minhas pesquisas, ao escrever este roteiro, me fez encontrar uma postagem que falava justamente sobre isso. A ascensão do consumidor intelectual. Nós esquecemos que o consumidor, que também somos nós, está evoluindo. Tudo mudou. Em 26 anos, e eu pesquisei sobre isso, eu fiz um levantamento histórico disso. Em 26 anos, de 2020 para cá, a forma de consumir as coisas mudaram. Hoje, se eu quiser comprar algumas coisas, eu compro inclusive no próprio chat GPT. Eu peço para ele fazer os comparativos e me mandar os links. É claro, a gente sabe hoje com algumas pesquisas que esses links estarão enviesados para as empresas que patrocinam aquela IA. No caso aqui do meu exemplo, as empresas que patrocinam ali o GPT, que investem nele. Mas, se você for esperto, você pode pesquisar e ir em outros sites, outros lugares mais baratos, sem problema nenhum. Mas o consumo mudou. A gente sai do comércio local, vai para uns grandes varejistas da internet, vai para o TikTok e hoje você vai para as próprias IAs. Isso vai mudar cada vez mais. Isso vai mudar a forma como a gente pensa, a maneira como a gente consome, a maneira como o marketing é feito. Eu não sou marqueteiro, eu sou psicólogo, então eu entendo algumas coisas do comportamento humano nesse sentido. E quando você começa a entender que essa ascensão do consumidor intelectual, ou até mesmo do consumo intelectual, você começa a entender que os usuários estão mudando cada vez mais. Que o consumidor
de alto desempenho cognitivo, ele aprende a manipular o algoritmo. Ele não é manipulado pelo algoritmo, é o contrário. Eles não consomem para se distrair. Eles pegam o que é importante e vão embora. E isso, para nós que criamos conteúdo intelectual, efetivamente intelectual, como a minha área, é muito óbvio, é muito nítido. Porque é uma coisa que eu brinco com os meus colegas da psicologia há muito tempo. Você tem uma postagem que ela é extremamente terapêutica, ela tem um exercício, ela tem uma função, ela tem todo o negócio ali terapêutico. O consumidor vem, consome, ele não curte, ele não compartilha, ele não comenta, mas ele agradece. Ele vem no seu privado depois de um tempo e fala: cara, aquela postagem que você fez, ó, me ajudou pra caramba. Valeu mais do que minha terapia, valeu mais do que tal coisa. E esse consumidor, ele tem aparecido cada vez mais. Isso eu vi. Essa postagem que me inspirou a dar continuidade a essa pesquisa, ela veio de um perfil chamado Pelayo _GP, alguma coisa nesse sentido. Que é do Pelayo Gonzalez Pelayo. Esse era o nome que estava lá na bio dele. E aí eu comecei a entender que o que a gente tem aqui nesse sentido? A postagem dele, numa linguagem mais direta, numa percepção mais específica, ela diz que os pesquisadores de economia eles já não têm mais a mesma pretensão. Eles vêm descrevendo algo diferente ao longo dos anos. O modelo de consumo aspiracional mudou. De 2012 a 2022 mudou. O que eram coisas mais como roupas, viagens, patrocínios, carros, toda aquela ideia do luxo, da ostentação, esgotou. E uma parte dessa audiência que consumia isso começou a responder que não era isso que eles queriam. Começaram a reeducar o próprio algoritmo. Começaram a mudar a forma de consumir as coisas. E o Pelayo, ele fala isso. Ele identifica 6 verticais na postagem dele de como os criadores de conteúdo podem mudar. E aí ele começa: neurociência e produtividade, está sempre em alta. Agência pessoal, que é uma coisa que tem crescido muito, né? O pessoal tem falado muito de agenciamento, o que na psicologia a gente chama de autoeficácia. Você tem depois consumos de carreira, coisas pontuais sobre um desenvolvimento profissional e por aí vai. Questões literárias, são pessoas que estão consumindo mais assuntos de livros e leitura de modo geral. A IA aplicada a um negócio, especificamente as marcas. A IA aplicada à vida como um todo. Startups e capitais de risco, que são coisas que sempre existiram, né? Movimentos financeiros e tudo mais. E ele vai aumentando, ele vai desenvolvendo um pouco isso em termos de etnografia e tudo mais, o que eu acho até interessante. Mas não é a lista de quem quer fugir das redes, não é essa a ideia. Porque existe esse movimento, o consumidor que não quer mais estar nas redes. Mas é uma lista de itens de quem está olhando para a internet, olhando para o algoritmo, olhando para as redes sociais de uma forma diferente. Olhando como meio de pesquisa. E aí, o Pelayo ele traz um ponto que eu acho bacana, que não é uma rejeição ao digital. Não é. É a mudança de consumo. Eu posso ter um consumo de ficar scrollando a tela infinitamente. Posso, tá tudo bem. Mas não é mais isso que atrai o consumidor. O que atrai é o conteúdo de valor. E isso nunca vai mudar. A gente já ouvia isso lá atrás no marketing. Porque por décadas o consumo das mídias sociais ele foi tratado como um mero passatempo. E de fato ele ainda parece um passatempo, né? Estou acompanhando a vida do influenciador e tal. Mas aí que tá, esse é o consumidor médio. Esse é o consumidor médio, não é o consumidor aspiracional. O consumidor intelectual, ele mudou. Ele sugere um feed mais como ferramenta. O feed, ele não é apenas algo estético. Não é algo para eu ficar ali passando horas e vendo o que acontece, deixando a vida passar. Isso é o consumidor médio. O consumidor intelectual, ele olha para o teu perfil no sentido de utilitarismo. Utilitarismo. Então, ele entra como se fosse uma biblioteca,
pega o que ele precisa no livro que ele escolhe, livro a livro, cada postagem é um livro, cada story é um livro. Ele não quer saber de fofoquinha, ele não quer saber da sua opinião sobre algumas coisas, ele quer o conteúdo técnico. E cada perfil, cada postagem, cada conteúdo é como se fosse de fato um livro ou uma parte de um grande livro. Ele vai lá, consome e vai embora. Ele não está ali para saber da tua vida. É claro, postagens ainda como um gatinho fofo, minhas filhas, meu casamento, meus hobbies e por aí vai, elas sempre vão dar mais curtidas, obviamente. Mas não é esse consumidor, que a gente chama de consumidor intelectual, não é isso que ele está buscando. Porque o consumidor intelectual, ele aprendeu a afinar, a ajustar o algoritmo para evitar essas coisas. Ele pega o conhecimento e vai embora. Essa é a premissa que você tem que entender. Ele pega o que ele precisa e se manda. Ele não fica ali. Ele não fica ali. E aí entra um grande ponto. Esse consumidor, eu consigo atrair ele? Eu consigo entreter ele, não como entretenimento, daquela coisa de milhares de estímulos e tudo mais, mas eu consigo reter a atenção dele aqui dentro? E aí, com base nisso, escrevendo todo esse roteiro que eu fui escrevendo, eu fui montando um workbook. Eu vou deixar esse workbook, junto com esse texto do roteiro aqui, lá no Substack. Caso você queira fazer, melhorar um pouco o teu perfil nesse sentido, junto com o que o Pelayo traz de sugestões. Inclusive, eu vou deixar o perfil dele lá para você poder olhar essa postagem. Então, entenda isso. Porque se você começa a perceber que o consumidor mudou, e aí entra o meu grande ponto da minha pesquisa, que foi montar uma linha do tempo, você tem ali dos anos 2000 até 2007, a internet ela é uma residência diferente. Você tem a ascensão da banda larga, da internet rápida, você tem os fóruns, você tem os blogs, você tem o Orkut em 2004, mais ou menos, você tem MySpace, você tem milhares de redes que faziam as pessoas interagirem. O consumo era predominantemente texto e ele era nichado. Eu brinco muito com os meus clientes. Cara, eu ia pra Terra, pra UOL, pra BOL, AOL, que eram as redes que a gente tinha aqui no Brasil. Eu ia pro fórum de videogame. E lá era tudo muito nichado. Tinha fórum só de jogos específicos, que hoje você vê no Reddit. Também é uma forma de fórum. Então você começa a entender que muda todo esse processo. O consumo ele era textual, você não tinha muitas imagens. Começou-se a ter vídeos lá para 2004. Você tinha vídeos antes, obviamente. Você tinha aquelas páginas do estilo não entendo, Jesus salva, não salvo e tudo mais. Que eram sites de humor, era entretenimento. Mas você tinha também coisas mais pontuais. E aí você começa a desenvolver. Existe um autor chamado Castells que ele fala justamente sobre esse processo. A consolidação da sociedade em termos de rede, a sociedade de rede, ela fica nesses laços digitais. Porque você começa a transpor a relação e começa a ter o utilitarismo. Eu começo a utilizar sites e pessoas para informações específicas. E esses laços vão se fortalecendo, criando identidade, até construir toda essa comunidade digital. Quem é da minha geração talvez lembre do não salvo, do não entendo e por aí vai. Quem é da minha geração entende o que é um Orkut, entende o que são comunidades do Orkut. Muitas vezes você entrava só para dizer que você gostava daquilo ali, você nem participava da comunidade. E isso vai mudando o consumidor. Porque em 2007 para 2012, você começa a ter o que a gente chama de consumidor social, que é basicamente quando você tem a ascensão do Facebook, surgimento ali do Facebook, você tira o Orkut ele começa a perder força, ele começa a desaparecer, MySpace e similares começam a crescer, o Instagram lá em 2010 é lançado, ele é lançado, e você começa a ter uma rede diferente. Você começa a ter um consumo que ele não é só endereçado a comunidades. Ele passa a circular entre redes internas, egocêntricas. A sua rede de amigos, a sua rede privada.
E cada usuário ele se torna o centro dessa própria existência, vamos dizer assim. E isso vai transformando. Nós, adolescentes, início da vida adulta, passamos a estar sempre expostos àquilo ali. O adolescente de hoje está cada vez mais exposto. E aí você começa a entender que muda as coisas. Para quem veio lá do Orkut, vai lembrar que você tinha depoimento. E no depoimento você tinha 3 categorias. Era o sexy, o inteligente e o popular, se não me engano. E tudo isso é trocado por uma outra moeda chamada like, que é quando vem Instagram. Você começa a ter todas essas mudanças. Mas, realmente, isso ainda não é o suficiente para mudar a economia que a gente tinha. A economia da atenção ela não estava tão em massa como está hoje. O consumo ele era amador, ele era mais simples, mais visual, mas ainda tinha muito texto. Ele não era tanto de vídeo. O YouTube estava crescendo, a internet estava se diversificando e democratizando cada vez mais no Brasil. E tudo isso vai evoluindo para o que a gente chama ali em 2012, 2018 de o consumo performático. Que aí começa a surgir a era dos influenciadores. Se você acha que hoje a era do influenciador começou, não, ela já começou lá em 2012. Tem 14 anos que isso existe. Então os influenciadores começaram a surgir lá atrás. O Instagram migra para uma questão de feed, não mais só de fotos e coisas mais privadas. Ele começa a ficar mais público. Eu lembro que eu entrei no Instagram em 2015. Eu entrei para a criação de publicação de conteúdo em 2012, 2013. Até então não criava conteúdo, efetivamente. Criava nos fóruns. Depois eu comecei para o YouTube em 2012, com páginas de videogame. E depois, em 2016 mais ou menos, com páginas de psicologia. Então você tem uma ascensão e mudança dos consumos. Tudo começa a ficar performático. E aí você começa a entender que a imagem de fato, porque agora você tem ali a democratização, a acessibilidade do Instagram, tudo começa a ficar visual. Não basta só um texto. Você tem as celebridades, que deixa de ser um atributo em si, escasso, e ele passa a ser acessível. Você começa a entrar em contato com autores, com pessoas que você admira, com personagens que você gosta. Perfis de personagem são criados. Perfis, até mesmo associados ao governo, são criados para tentar criar um laço maior com a comunidade, com seus usuários. Quem não vai lembrar de um perfil lá, acho que era a Prefeitura de Curitiba, uma coisa assim, que era um perfil extremamente gigante, ele era muito humorístico. A mesma coisa que você vê hoje com o Duolingo, que faz muita piada, e outras pequenas empresas nesse sentido, você tinha em outras regiões. E o consumidor, que ele antes era um consumidor social, agora ele já não é mais social, porque a socialização dele já está naturalizada. Agora, esse consumidor, ele passa a ser visto também. Ele passa a ser produtor. Ele compra o que ele vê. Ele viaja para fotografar. E aí surgem os espaços instagramáveis. Hoje de manhã, antes de criar essa publicação, eu vi um perfil que ele postou uma foto, um vídeo de chá de revelação do filho. E bem na foto, bem no vídeo, a mãe dessa pessoa, do rapaz, fica na frente. E o que seria um tremendo horror para muitas pessoas, ele declara na legenda: essa é a melhor memória que eu tenho da minha mãe. Minha mãe ficou apenas 28 dias com seu neto, depois ela veio a falecer. E essa, o que poderia ser um péssimo chá de revelação, se tornou a memória mais alegre. Porque a mãe dele é super feliz, que vai ser avó e tal. E aquela coisa que você tem de sair da instagramação das coisas, do porn food, que é você pede um prato de comida e você tira foto antes de comer. Você tem tudo isso como consumo, como mudança de comportamento do consumidor. Então, normalmente eu compro aquilo que eu vejo, eu viajo não porque eu quero viajar, mas porque eu tiro foto. Eu vou nos lugares não porque eu gosto daquele lugar, mas porque me falaram que era legal e que eu tinha que aparecer. As viagens sempre patrocinadas. E aí a gente dá início a um conceito que chamam de
quiet luxury, que seria o luxo silencioso, ainda não ironizado pelos carros de alta gama, como a gente vê no cenário, pelos carros de hiper atenção, como a gente percebe. E é aqui que o Pelayo ele traz pra gente. Ele mostra que o luxo ele foi mudando junto. A percepção de luxo, a percepção da qualidade das coisas vai mudando junto. Isso até 2018. Posterior a isso, o consumidor, 2018 a 2022, o consumidor ele fica saturado. Ele fica num estado completamente imerso na rede. Isso tem derivação da pandemia. Então você tem ali 2018, 2019, todo o movimento de todo mundo entre aspas, tá? Todo mundo vai para a rede, todo mundo começa a aparecer. Todo mundo que é consumidor também é produtor. Aí você tem 2020 a questão da pandemia, então agora todo mundo está em casa consumindo tela o tempo inteiro, 24 horas, tela. Você que passou pela pandemia, você vai lembrar quantas lives não tinham de autores, de atrizes, de cantores, compositores, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu lembro no dia que foi decretada a pandemia no Brasil, era um domingo. Eu cheguei em casa, vi que ia ter live do Flávio Augusto com o Thiago Negro, eram duas pessoas que eu curtia na época. E eles falaram, não, vamos fazer uma live aqui para explicar como lidar com a pandemia, tal. Eu falei, cara, vou ver. Normalmente, admirável, então vamos ver o que essas pessoas têm a dizer. E na mesma hora ia ter uma live do Átila, que era um cara que estava surgindo na internet ali para falar das questões biológicas da pandemia e tudo mais. E ali, terminou uma live, minha esposa viu uma, eu vi a outra. A gente foi conversar sobre. E aí, passado alguns dias e meses ali já da pandemia, você começa a ver que o consumo começa a mudar junto. Você começa a comprar muito mais pela internet. Você começa a consumir muito mais. Quem lembra aquela ideia de peça comida para o cara do iFood que está na rua, arriscando a vida dele? Bata palma quando você vê que as pessoas estão chegando do trabalho, os enfermeiros, os profissionais da saúde, não sei o que, papapá. Toda aquela coisa mudou. O TikTok ele acendeu. E eu lembro que quando o TikTok veio, junto com o Kawaii e outras redes similares, ele tinha uma grande premissa: ganhe dinheiro assistindo os vídeos. E eu lembro, eu ganhei um dinheirinho com aquilo. Eu ganhei R$30 somando as duas redes. Mais ou menos R$15 por rede. Você ficava horas e horas para ganhar alguns centavos. Mas você estava ganhando dinheiro. Aquilo que parecia uma grande piada, que antes a gente via com um olhar de spam, de golpe, você agora está fazendo na rede social. Então o TikTok ele lança globalmente em 2018, mas ele tem a sua ascensão ali 2020, 2021 aqui no Brasil. E você de repente começa a ter o que chamam de economia dopaminérgica, que é basicamente os vídeos curtos, a transição de tela a cada 12 segundos, as microedições, a otimização para retenção. Vídeos como esse que eu estou fazendo seriam péssimos, porque já tem 23 minutos e não teve nenhum corte, nenhum tipo de edição, nenhum tipo de mudança, nada, não teve absolutamente nada que fizesse você reter mais a sua atenção, além do meu conteúdo, além do que eu tenho para te dizer. Então você começa a perceber que tudo isso vai se modificando. E normalmente a pandemia, 2020, 2021, acelera este processo. O tempo médio de tela aumenta até 50% nos adultos. Isso é uma pesquisa que nós temos lá de 2020. O que também é uma fase para nós da psicologia que a gente chama de burnout digital. Você satura digitalmente. Existe um autor chamado Newport que ele traz muito isso. Que ele traz a ideia do que é o Cal Newport, o minimalismo digital. Quando você começa a perceber que você está consumindo demais, você esgota. Você entra num estado de desregulação atencional ou fadiga atencional. Quando você começa a perceber, e aí tem um livro muito legal que é o Hooked, ou Indistratável, nesse sentido, acho que ele veio trazer essa tradução, que é você engajar a pessoa, inclusive produtos são montados com base nisso. Ele percebe que o algoritmo não trabalha para ele. O algoritmo não trabalha para mim, trabalha para a rede, trabalha para quem paga mais.
A ascensão do mercado digital, e aqui produtos digitais, produto do Pedro Sobral, do Ícaro de Carvalho, antigamente da Carol Cantelli, de outros inúmeros personagens que nós temos no digital, começam a crescer cada vez mais. Se não fosse a pandemia, essas pessoas levariam mais 5 anos para enriquecer como enriqueceram na pandemia. Mais 5 anos. Elas estariam hoje crescendo. Não lá em 2020. Produtos de comunidade, como por exemplo o do Neurovox, do Pedro Calabres, o RD do Wesley de Lagonari e tantos outros que falam de saúde mental, só cresceram também derivados da pandemia. Porque, exemplo do RD, ele só cresce efetivamente porque você tem um movimento de saída da pandemia. O RD, se eu não me engano, ele surgiu no início de 2022, perdão. E assim você tem toda a ascensão do desenvolvimento. As pessoas querendo cuidar da saúde, percebendo o estado da sua saúde mental, a saúde mental crescendo cada vez mais, não só no Brasil, mas lá fora. Você pega autores que escreveram em meio à pandemia, você percebe todo esse movimento. E, novamente, o consumidor estava saturado daquele mero entretenimento. Ele começa a pensar um pouco mais sobre o seu consumo em meio ao próprio consumo. E aí ele começa um movimento diferente, de autocuidado, de olhar para dentro, de olhar para si e tudo mais. E aí você chega no que chamam de o consumidor cético, 2022 a 2024. Você começa a ter um consumo diferente, até mesmo um vocabulário, que é essa quiet luxury. Você tem a desinfluenciação das coisas, a logomania reversa. Então você começa a ter todo um movimento de anti-performance. O usuário ele continua na rede, porque ele vive ali já, mas de uma forma mais cética. E aí talvez a gente comece a ter de fato aquilo que a gente chama de hoje como a internet morta. O consumidor ele aprende a identificar a publicidade. Ele entende, depois de tanto saturar, que você não está lançando algo porque você gosta dele, mas porque você quer o dinheiro dele. Lançamentos que antes eram de quase um mês de duração no digital, desafio 21 dias, passam a ser de 7, 15 dias, 3 dias. Ele começa a ser menor porque o próprio vendedor, que também é um consumidor, ele entende que a atenção diminuiu. A pessoa está mais esperta. A publicidade precisa mudar. O mecanismo de captura precisa ser mudado. Então agora eu não faço mais um evento ao longo de um mês. Eu não pego mais um livro como o do Gustavo Cerbasi, que eu estou lendo, que é um livro de 2008, inclusive, e que tem que tem 10 capítulos, e eu falo, nossa gente, vamos fazer aqui 20 dias de desafio, e cada capítulo eu faço em 2 dias, ou até mesmo 10. Agora não. Agora eu tenho um mega evento. E eu até brinquei na época com alguns colegas. Agora tudo parece uma grande E3. E3 é um evento de videogame que meados de 2000 era muito grande. Hoje é insignificante para o mercado. Porque o mercado mudou. Hoje o mercado, seguindo a tendência da Nintendo, é fazer um Direct. O Nintendo Direct, para quem não entende, ele é uma forma de mudança do consumo também. Porque a Nintendo ela entendeu que competir com todas as outras empresas numa E3 era muito ruim. Ah, mas a E3 ainda é um evento bom, é um evento grande, concordo, pode ser, mas eu ter que competir com a atenção de todo mundo é ruim. Então eu crio um dia só para o meu evento, só para as minhas coisas. E agora todos os holofotes estão aqui. E é isso que a rede social começa a fazer. Os influenciadores sociais começam a fazer. Eles começam o que o Williams chama em 2018 pra gente de resistência atencional. Ele começa a perceber que o consumidor ele tem um reconhecimento de que a atenção é um ativo maior. Que aí é a ascensão da economia de atenção e não mais aquela economia que a gente estava trabalhando antes. É a mudança. Então eu preciso reter a atenção ao máximo. A atenção ela se torna o ativo mais importante. E assim, passamos por mais uma fase de transição. Então, o que era lá em 2020, nos anos 2000, até 2007, 2008, passa por um processo.
2008 até 2000 e tanto, outro processo. 2020 até aqui, outro processo. 2022 até 2024, outro processo. Então a gente tem várias transições, porque o tempo da internet, ele é um tempo diferente. Nesse consumidor cético, ele não tem uma visão clara do que ele pode mudar, mas ele entende que há um desconforto. Num processo de mudança, ele está numa etapa chamada contemplação. Ele ainda não entende o que ele pode mudar, mas ele está mudando. Ele está mudando. E aí nós temos esse consumidor intelectual. A retomada do conteúdo longo. O usuário, segundo o que o próprio Pelayo traz e a gente complementa com outros autores, é que o consumidor da alta capacidade cognitiva, esse consumidor high achiever, ele tem uma capacidade de treinar o algoritmo. Agora eu seleciono, eu filtro. Ao invés de eu simplesmente fugir dele, deixar de usar o celular, eu aprendo a usar o celular. Ao invés de eu sair da rede, eu aprendo a usar a rede. É o que muitos estudantes fazem de concurso quando eles falam assim: eu queria um perfil para estudo. E ele vai lá e só segue perfis que falam de estudo, ou os perfis que ele gosta. Então ele começa a treinar todo o algoritmo para funcionar em prol dele. E é o que eu brinco com os meus clientes. O meu algoritmo do Instagram, ele me mostra 3 coisas: livro, videogames e animes, efetivamente, misturado, e indicação de filmes. Ponto. Mas existe momentos em que o algoritmo erra totalmente. Se eu chegar a abrir ele meia-noite, ele vai estar mostrando um monte de teoria da conspiração. Se eu abrir ele de manhãzinho, ele vai estar mostrando um monte de notícia de violência. Eu não entendo ainda muito bem esse algoritmo, porque eu não consumo essas coisas. Mas ele vai sendo treinado. E aí, novamente, ao invés desse consumidor, o consumidor intelectual, ele fugir do algoritmo, ele treina o algoritmo. Ele começa a fazer uma curadoria intencional a este algoritmo. Então você tem a explosão do consumo longo. Plataformas como YouTube, como essa que você me assiste, perfis como este que tem vídeos longos, esse é um vídeo de 32 minutos já, começam a mudar. Redes como o Substack começam a crescer. Uma vez eu tinha 1.500 seguidores, assinantes no meu Substack. Tranquilo, crescendo ali de boinha na minha, tal, tranquilo. E de repente, um dia, apareceu uma mensagem: você tem um novo assinante. Você tem um novo assinante. E essa mensagem ela foi se repetindo a basicamente cada 2 minutos ao longo do dia. E aí eu peguei uma vez e olhando isso eu falei: cara, o que aconteceu? Ninguém me compartilhou. Nenhuma postagem minha viralizou. Fui num grupo de marqueteiros e perguntei: gente, vocês podem me explicar o que está acontecendo? Se alguém entende? Ninguém sabia dizer. A mulher falou: não, porque o seu conteúdo é bom. Eu falei: não é o conteúdo, porque eu não estou ganhando curtida. Eu não estou ganhando compartilhamento. Eu só estou ganhando assinante. E aí eu, estudando aquilo ali, eu comecei a perceber que não era a minha página que estava crescendo, mas era o Substack como um todo. E isso voltou a acontecer. Hoje, 4 meses depois, talvez 5, eu tenho 7.000 assinantes no Substack. 7.000 assinantes. Novamente, eu não fiz algo para isso. Eu crio conteúdo quase que diário no Substack. Mas eu não fiz algo para isso. Aconteceu que o Substack, enquanto rede, cresceu. Você começa a ter o retorno das newsletters, que hoje os marqueteiros colocam como se fosse o santo graal. Uma coisa que lá em 2013 eu já ouvia falar. Escreva um texto, deste texto derive o seu vídeo no YouTube, deste texto derive um workshop, desse texto derive vídeos curtos. Isso era um mentor que eu tinha, chamado Bruno Soalheiro, que faleceu ano passado. Ele já falava pra gente fazer isso. Que você tinha que ter uma rede de satélites dentro daquilo que é o seu principal produto ou conteúdo. No meu caso era terapia. Então ele fala: você tem que ter coisas que falem sobre terapia para que ao consumir esses conteúdos ou produtos, a pessoa queira consumir o seu produto maior. O que o pessoal chama de esteira de produtos. Esteira de consumo. Então você começa a ter retorno de newsletter, você começa a ter o retorno dos vídeos longos,
A ascensão dos podcasts convencionais de 2 e 3 horas. E aí a gente viu isso acontecer com o Flow, Inteligência Limitada, o Podpah e tanto faz esses outros aí. Você começa a ver toda essa movimentação. A valorização de criadores especialistas. Os caras com PhD, mestrado, doutorado ou um bom tempo de expertise naquela área. O cara comum, ele já não pode mais produzir da mesma forma. O cara comum, ele não mais rende como um cara como Caneta Azul. Não é à toa que esse cara teve que entrar pra política. Porque senão ele não ganha dinheiro, ele não sobrevive. Então os influenciadores generalistas, eles começam a mudar. Eles começam a ter uma resposta diferente. Uma resposta tardia. E aí você começa a ter a era dos influenciadores especialistas. Porque olha só, a geração Z e a geração millennial começa a mudar a forma de capturar esses conteúdos. Eles não querem mais saber de qualquer coisinha. Ah, Fel, isso é mentira, porque as pessoas ainda estão buscando entretenimento. Novamente, não é o consumidor médio, é o consumidor intelectual, é a pessoa de alta capacidade. Ela não quer mais consumir qualquer coisa. Ela não quer mais consumir qualquer um. Ela quer consumir quem de fato tem autoridade naquele assunto. Ela quer consumir quem de fato é especializado e fala muito daquilo. E é uma coisa que eu brinco no meu Substack. O pessoal fala, seu texto tem muita coisa, tem muita informação, tem muitos autores, é longo, é 8 minutos. Fala, então você precisa melhorar a sua vida. Você precisa melhorar seu tempo de atenção, sua atenção sustentada. Eu não vou mudar meu conteúdo. Eu não vou mudar a forma como eu faço. Imagina eu fazer um vídeo desse. Eu já talvez beirando aqui os 40 minutos, eu ainda estou no primeiro terço do meu vídeo, do meu roteiro. Eu não vou mudar isso. Porque agora a questão desses consumos ela vai mudando. Porque, novamente, eu não estou rejeitando a tecnologia. Eu não estou rejeitando o consumo digital. Eu apenas entendo que ficar aqui precisa ser algo que vale a pena. Eu preciso mudar a forma como eu vejo a internet. A forma como eu consumo. Essa postura de agenciamento precisa mudar. Precisa ser desenvolvida. É uma coisa que eu ensino muito aos meus clientes quando a gente fala de redes sociais, que é você ter um diário de consumo. Faz ali uma semana do que você está consumindo. Por 7 dias, ao final do seu dia, de cada noite, você preenche 3 coisinhas. O tempo de tela que você teve, 3 conteúdos que você de fato lembra e uma palavra que descreva como você se sentiu ali. Ao final desses 7 dias fazendo esse tipo de exercício, você vai procurar os seus padrões. Não para se julgar, mas para poder avaliar, identificar qual é a função da rede social, qual é a função de cada conteúdo e se perguntar, em que momento isso aqui realmente é útil para mim? Em que momento isso aqui é só consumo, só entretenimento? Eu tenho meus momentos de só derreter o meu cérebro vendo porcaria. Tá tudo bem. Mas agora ele tem uma função, ele tem um tempo. Ele já não é mais um consumo por consumo. Da mesma forma que eu não saio lendo mais qualquer coisa longa só para dizer que eu sou intelectual. Não. Existe um processo de capacitação ali dentro. E aí nisso, o Pelayo ele termina essa postagem, que eu acho muito boa por sinal. E eu pensei, dá para continuar. Dá pra gente desenvolver mais. Que é começar a perceber que a atenção ela realmente é um recurso finito. A economia da atenção surge enquanto termo lá em 2001. Lá em 2001. Ou seja, tem 25 anos que a gente fala de economia da atenção. Ela é um recurso completamente escasso na era da informação. Ela é um conteúdo, ela é uma moeda, é um capital que toda plataforma digital busca. Ela quer a sua atenção a todo custo. Ela quer que você se aprofunde cada vez mais aqui dentro. Fique imerso. E aí você tem toda a evolução dessa terminologia, né? Economia da atenção. Você começa a perceber que o comércio como um todo sempre foi assim. Jornal, revista, performance, teatro, cinema, série, novela. Sempre foi assim. Você tem sempre a busca pela atenção das pessoas. A atenção sustentada aqui, você tem 4 tipos de atenção, mas a atenção sustentada, ela é muito cara. É muito caro para mim ter que manter vocês 40 minutos aqui.
E é muito caro para você estar a 40 minutos aqui também. Então são coisas que a gente precisa começar a avaliar. Como é que eu estou treinando a minha mente? Porque cada microalternância que eu faço na tela, eu imponho mais um tempo. E normalmente, o consumidor saturado, que a gente falou lá na fase 4, ele não está cansado da informação, mas ele está cansado dessas transições. Esses dias eu fui ver um vídeo, deu 3 minutos, era um vídeo de 9 minutos, deu 3 minutos, o cara já tinha passado 50 estímulos na minha frente. Falei, cara, parece que eu tô aqui há meia hora. E aquilo era cansativo. Era um vídeo sobre anime, uma coisa que eu gostava. Eu fechei o vídeo e falei, não, cara, você vai ficar fazendo milhares de transições, milhares de pequenos cortes, pequenos estímulos para que a pessoa esteja ali. Novamente, eu entendo, esse é o jogo, mas será que é isso que a gente quer de consumidor? Será que o que você quer de consumidor ao buscar a viralização ao máximo é o consumidor que não vai comprar de você? Ele só está ali para se entreter, para fugir? O que me levou a um outro texto depois de um debate no grupo de marketing. E aí, continuando a nossa ideia aqui, a gente chega a uma outra terminologia que é a carga cognitiva, a banda cognitiva. A teoria da carga cognitiva, ela surge lá em 88. Com um autor chamado Sweller, acho que esse é o nome. E ele fala pra gente que a gente tem 3 tipos de cargas. A intrínseca, que é a complexidade do material. A extrínseca, que é a forma como ele é apresentado. E você tem a germânica. Germânia. Alguma coisa. Germânia. Não é germânica. Germânia. Que é o esforço que eu faço para integrar essas duas áreas. O conhecimento que eu já tenho com conhecimento novo. O conteúdo curto, ele fala pra gente nesse sentido, que o conteúdo curto e todo fragmentado, ele é mais extrínseco. Ele é uma coisa que vem lá de fora. E ele exige ficar sempre voltando contexto. Por isso que story eu acho uma coisa tão cansativa. Porque o story, por mais que seja o processo do Instagram, você está repetindo o tempo inteiro, repetindo. É como se você nunca saísse do lugar. Porque o story ele tem que ser uma coisa para quem está no topo do funil. Normalmente, o topo do funil não é quem é burro, é quem não te conhece. O conteúdo longo, como este, eu não preciso ficar voltando o tempo inteiro. Eu volto quando eu preciso retomadas de conteúdo, retomadas de definições. Mas não preciso ficar voltando a cada vídeo, porque cada vídeo por si só é uma estrutura diferente. Eu me permito falar disso aqui, falar, ó, naquele outro vídeo tem tal coisa, então eu indico para você ir lá. Eu não preciso puxar de lá o tempo inteiro. E aí você tem todo esse movimento de o consumidor intelectual, ele não é tratado como burro. Ele lê um ensaio do Substack de 4.000 palavras, 5.000, 10.000. Ele vê um podcast, ele entende. Ele consegue consumir uma coisa de 50 minutos. O consumidor intelectual, ele não está procurando mais informação. Ele está procurando uma informação que faça sentido com o que ele já tem. Ele não está buscando um formato rápido, uma coisa rápida, sucinta. Ele quer uma coisa pontual, obviamente, assertiva, mas que integre algo que ele já tem. Porque isso reflete na autoeficácia dele. Que Bandura traz pra gente como autoeficácia. Que é a crença de que aquilo que eu tenho serve. E que eu sou capaz de executar aquilo. Que eu consigo produzir em cima disso. Que é o que o consumidor cético começa a pensar. Começa a ter de percepção. Então, quando você pensa no consumidor, você quer que ele saia desse conteúdo de entretenimento e venha para este conteúdo mais cético, para depois ir para o consumo intelectual. Eu posso fazer esse ganho de consciência no meu consumidor? Pode, mas vai levar mais tempo. Eu posso buscar, enquanto marketing ou marqueteiro de modo geral, esse consumidor mais intelectual? Pode, deve, porque é esse consumidor intelectual que vai de fato fazer você enriquecer. Que vai fazer você de fato se sentir realizado estando aqui. É esse elo entre o agenciamento que eu tenho, ou seja, a capacidade de executar as coisas, e o meu bem-estar, que faz com que eu sinta que eu estou realmente usando aquilo ali da melhor forma. E não é simplesmente, estou aqui e pronto. Quando a gente fala de agenciamento, a gente está falando de 3 coisas básicas que precisam existir: autonomia, competência e relacionamento.
Quando eu me sinto autônomo naquilo que eu faço, quando eu me sinto competente e quando eu tenho uma boa relação com aquilo que eu faço ou as pessoas associadas àquilo, eu tenho uma elevação no meu bem-estar. Elevação no meu bem-estar. Para mim, que queria o conteúdo longo, a redução do meu feed, ou seja, ter menos coisas no feed, me satisfaz, porque eu sinto que eu realmente posso desenvolver minhas ideias. Esse vídeo, por mais que tenha um roteiro, eu estou conversando com as pessoas aqui. E é o que a gente precisa. Eu não sei quanto tempo ele vai durar, não me importa o tempo que ele vai durar, eu só estou criando este conteúdo. Porque eu sei que eu consigo. Então, quando eu faço esse conteúdo e você clica na thumbzinha e vê, caramba, tem tanto tempo, você sabe o que esperar ali. Porque eu sei que eu tenho a competência para fazer isso. E eu estou mudando a forma como eu me relaciono com a internet, assim como você. Caramba, eu consigo ficar nesse conteúdo. Eu consigo aprender com ele. E aí você começa a ter alguns marcadores que eu fui avaliando e percebendo, pesquisando, que é o consumidor intelectual. Ele é separado por basicamente 5 marcadores. Ele trata o feed como uma assinatura editável, não mais uma transição que foi imposta. Ele está ali porque ele quer. Ele prefere uma boa hora de áudio a 20 segundos de vídeos, ou 20 vídeos de 10 segundos. Ele distingue o que é uma relação do criador e influenciador daquilo que é o criador especialista. Ou seja, ele valoriza quem realmente traz uma informação específica. O influenciador genérico, ele vai falar qualquer merda. Ele vai falar qualquer besteira. E hoje você tem uma ascensão da ciência nesse sentido para áreas da saúde e outras áreas. Claro, ainda existem muitos consumidores que não estão nem aí para isso. Mas para a gente da área da saúde, por exemplo, é muito legal, porque você vê que as pessoas estão buscando mais conhecimento técnico, científico. Então o influenciador genérico não serve mais. Quando você pega um produto, por exemplo, eu estando nesse grupo de marketing, eu vejo que os próprios marqueteiros cansaram de consumir conteúdos meia boca dos próprios marqueteiros. Então eles estão buscando cada vez algo melhor, algo mais refinado, mais cultural, com mais qualidade. Por mais que esse cara às vezes não seja ali o especialista em marketing em termos de certificações, diplomações, mas ele tem um capital cultural muito bom. E as pessoas estão valorizando isso. Então esse consumidor intelectual, ele valoriza muito mais essa especialização, este processo. E ele também traz como outro marcador que o consumo ele precisa ser bom. Ele coloca aquilo que ele precisa, ele se desconecta daquilo que não tem necessidade, ele sai daquilo. Ele perde toda a culpa de consumir o que não é necessário. Ele fecha relações, ele para de, isso aqui eu não uso, tchau. Eu paro de seguir um influenciador por mero influenciador. Ontem eu vi num Reels que um influenciador aqui, que é o Pedro Sobral e a Priscila Zilo, eles engravidaram, eles vão ter um filho, pô, massa e tal. E aí você vai nos comentários, um monte de gente, parabéns e tal, pô, legal. E eu parei e pensei assim, eu não sigo eles. Não poderia comentar na postagem, iria congratulá-los, obviamente. Acho muito bacana, muito feliz quando casais têm filhos. Mas eu falei assim, eu não vou seguir eles só pra falar isso. Não faz sentido. Eu não consumo o material deles, efetivamente. Então deixei quieto. Esse é um consumidor intelectual. Ele olha pra você e ele faz uma análise pontual de faz sentido consumir você? Faz sentido participar de você? E você participar da minha atenção? Se não fizer, ele não tá nem aí. Ele vai embora. E aí nós temos o último marcador, que é esse consumidor, ele aprende. Ele usa o que ele aprende em outros contextos. Trabalho, leitura, relacionamento. Ele pega algo e aplica. Ele não é aquele cara que tira um monte de print e tem lá uma pasta de print no celular, lotada de coisa de 2020 que ele nunca leu. Ele nunca leu. Ele não pega para rever. Ele não fica guardando um monte de notinha. Isso eu vejo muito no Substack. Salvei a publicação. Ele não faz isso. O consumidor intelectual, ele olha o teu consumo, o teu conteúdo, perdão. Ele guarda, ele lê e ele aplica em até algumas horas. No máximo, uma semana. Mas ele aplica. Ele não fica guardando. Ele não tem aquele processo de obesidade mental
Ele tá ali, aplicando. Ele é um fazedor. Ele é um cara que faz. Então, quando a gente entende que esses marcadores, eu trato o feed de uma forma mais editável, eu prefiro uma boa hora utilizada ao invés de várias horas inutilizadas, eu distingo quem é especialista de quem não é, eu consumo de uma forma mais pontual e me desconecto daquilo que não faz sentido neste momento da minha vida, e eu uso o que eu aprendi naquele conteúdo imediatamente, ou então, vamos pensar aqui, no mais tardar em uma semana, pronto, eu me desenvolvo muito mais. O consumidor médio não. Ele faz o extremo oposto dessas coisas. Ele olha o feed como uma grande novela, ele tem que consumir tudo. Ele prefere várias horas perdidas ao invés de uma coisa pontual. Ele distingue entre um influenciador ou outro? Não, para ele tanto faz. Falou algo que concorda com ele, tá ótimo. Mesmo que não faça sentido. Uma vez eu vi uma influenciadora de terapia, ela falando sobre PBE, que na cabeça dela PBE é psicologia baseada em evidências, e ela esquece que não é isso. PBE é práticas baseadas em evidências. E ela começou a criticar. E ela nem sabe o que ela está criticando, porque ela não sabe o que é PBE. E aí você começa a perceber que, cara, não faz sentido isso aqui. É o que eu brinco com as pessoas, eu não gosto nem de bater nesse tipo de influenciador, porque é quase chutar cachorro morto. Não faz sentido. Você vai criticar o quê? A pessoa que não sabe, deixa ela ser ignorante lá na dela. Traga o conteúdo errado dela, mas não precisa bater nela. Deixa ela quieta. Porque ela não sabe, ela não vai melhorar. Vai fazer o dinheirinho dela, vai fazer ali, mas ela não vai conseguir evoluir muito. E ponto. Tá tudo bem. Então eu começo a me conectar melhor com essas coisas. O consumidor médio não, ele se conecta com tudo. É aquela pessoa que tem 2.000 pessoas seguindo. Cara, você nem consome todo mundo. Eu tenho 150, 120 no meu seguidores ali no Instagram. Eu falo, meu Deus, que agonia. Mas a maioria é amigo. A maioria acaba sendo amigos. Ou autores que eu gosto, que eu quero ver se eles vão ter alguma publicação ou não. Se não tem, eu paro de seguir, compro só o livro e pronto, acabou. Tá ótimo. Então, o consumidor intelectual é muito diferente. Ele realmente vai gastar dinheiro com você. Ele não vai ficar perdido. E é isso que eu acho que as pessoas ignoram no marketing hoje. O Seth Godin, ele traz pra gente, no marketing de permissão, lá em 99, o que é muito engraçado, né? Porque ele tá lá em 99 e serve até hoje, né? Quase 30 anos depois. Que a publicidade do futuro, ela não é a interrupção do consumo. Ela é uma coisa que é solicitada, ela é pedida, ela é permissiva, permitida, na verdade. E aí você percebe assim que, cara, demorou pra gente chegar nisso. Mas o consumidor, ele entra nessa posição que o Seth Godin trazia, nesse marketing de permissão. Eu permito você entrar na minha vida. Eu não quero você aqui se eu não quiser. Eu não tolero mais a interrupção. Não é à toa que nós temos tantos adblocks. Ah, você quer ver um vídeo? Esse dia eu tava vendo um seriado no Amazon Prime, acho que foi Invincible. E aí surgiu uma propaganda. Ele perguntou, você quer a propaganda? E eu falei assim, cara, quanto que eu vou pagar por não ter a propaganda? Vou pagar 15 pila. Eu falei, pode mandar a propaganda. 30 segundos não vai me matar. É o tempo de eu ir lá no banheiro, pegar uma água, voltar. E pronto. Isso é uma permissão. Eu permito que você faça sua propaganda, mas eu não permito me consumir por ela. Então pronto. Mas eu posso pagar para não ter isso. E esse é o ponto do marketing de permissão. A economia das newsletters, como a gente vê hoje, principalmente as minhas que são pagas, elas são um marketing de permissão. As comunidades fechadas, que você paga R$300, R$500 o ano, elas são uma forma de marketing de permissão. Porque eu permito que você esteja ali toda semana comigo. Os cursos especializados de formação, cursos longos, de R$3.000, R$5.000, que duram ali um ciclo de um ano mais ou menos, é a mesma coisa. O consumidor intelectual, ele prefere isso. Ele prefere um produto mensal, pontual, a uma coisa genérica, ampliada. Então ele não mais se permite ser interrompido. Ele apenas escolhe quando vai ser interrompido. Quando você clica neste vídeo e vê que na aba vai ter mais de 1 hora, você se permite ouvir esta 1 hora. E aí, você começa a entender que a autoridade supera a carisma. O Cialdini falava isso pra gente naquele livro A Influência,
Armas da Persuasão, como veio para cá, que a autoridade, como uma das 7 leis da influência, por décadas ela não se desenvolveu tanto. O comercial ele usava autoridade, o comercial tradicional. E isso foi mudando com a internet, porque você tinha lá o ator com um avental branco e tudo mais, vendado, os cremes dentais, você lembra disso? E você tinha toda. Você vai lembrar do Bombril, provavelmente, que é o carinha bonitinho, carequinha, terninho e tal. E isso começa a mudar. Porque isso começa a virar uma performance. E o consumidor intelectual, ele olha isso como performance. Ele fala, cara, isso aqui não é um personagem por personagem. Isso aqui, assim, é um personagem, ok, mas não é a pessoa de fato. E ele começa a mudar. Quem é a autoridade nesse assunto? Quem é que fala de fato sobre isso? Claro, não é a autoridade o cara que tem PhD. Não é esse o sentido. Isso pode entrar como um nível de autoridade. Mas quem é a autoridade para mim? Meu senso de autoridade. Eu vejo o Renato lá do fisiculturismo falando sobre tal coisa, ele é uma autoridade. Eu vejo o Julião também, amigo dele, é uma autoridade. Eu vejo o Wesley falando sobre é uma autoridade. A autoridade ela muda a percepção conforme o jogo muda, obviamente. Mas as pessoas vão crescendo. Então você começa a ter novamente a ascensão de artigos, a ascensão de revistas, você começa a ter a ascensão das instituições recomendadas, das pessoas que de fato trazem capital cultural ou intelectual nesse sentido. Eu não tomo a sua vestimenta, a sua conta bancária como prova. Eu tomo o seu currículo, dos seus alunos, das coisas que você faz, dos seus clientes. A marca, ela muda. Isso muda o que a gente chama de economia da credibilidade. Eu endoso muito mais um especialista verificável do que um cara que tem apenas a influência. Então o cara que ele tem realmente uma especialização, um diploma, um certificado para o consumidor intelectual é muito mais interessante do que para o consumidor médio. O consumidor médio ele ainda vai na carisma. Aquele cara que eu gosto falou tal coisa, menino lá que vira a cabeça do TikTok falou tal coisa. Pronto. Esses caras, esses influenciadores genéricos, eles vão consumir e vão vender para o público genérico. O consumidor intelectual vai se conectar com o criador também intelectual. E aí você começa a ter categorias de influenciadores e de consumidores diferentes para consumos diferentes. Porque olha só, eu saio do produto, do mero produto, e vou para produto intelectual ou infoproduto, produto de informação. O consumidor intelectual, ele compra conhecimento. Ele compra conhecimento. Porque o conhecimento vai ser um atalho. Você começa a mudar toda essa proporção que você tem. As marcas inteligentes deixaram de vender o produto e passam a vender a explicação do que torna aquele produto necessário. Eu paro de vender o Bombril pelo Bombril. Agora eu te mostro por que ele é importante para sua casa. Por que ele é importante para sua vida. Quem lembra de quando lançava as lava-louças, eles falavam a economia de tempo que você vai ter. Pronto, eu estou pegando um consumidor diferente. Porque para que eu quero uma lava-louça? Porque você agora pode economizar tempo. Isso é o que a gente chama de modelo de marketing educacional. Está descrito lá desde 1990 mais ou menos. Você começa agora a trazer a importância do produto. Isso é o que a gente vê nos vídeos. Aqueles 5, 7 primeiros segundos do vídeo explicando por que você deve estar aqui neste vídeo é uma forma de marketing educacional ou marketing educativo. Então eu saio do produto e eu começo a entrar em outros pontos, em outros detalhes. Do produto pelo produto para por que você deve ter um controle. Por que eu devo comprar 4 resistências? Porque agora se queimar uma, eu tenho as outras e não preciso na rua. Porque eu paguei em 4 resistências o preço que geralmente eu pagarei em uma resistência. Então eu começo a mudar. Quando você pega e olha para a sua rede de consumo, e eu quero que você comece a fazer isso, pega 3 áreas de conhecimento que você tem, que você gostaria que ficasse mais no seu feed, que ficassem mais na sua realidade. No meu caso aqui, vamos pensar, se eu quisesse realmente trazer mais autoridade e tudo mais, regulação emocional, neurociência aplicada e sei lá, potencial da escrita, tem essas 3 coisas.
eu começo a colocar isso em cada plataforma. Eu vou buscando ativamente perfis que falam disso, 3, 5, 8 perfis que falem sobre esses conhecimentos, de maneira mais especializada. Coloco os meus critérios, PhD, livro publicado, anos de prática, e por aí vai. É isso que o consumidor intelectual ele vai fazendo, ele vai olhando o teu feed. Se o teu feed ele não é bonito, não no sentido estético, mas ele não diz o que diz, a que veio, você é visto como qualquer um. A ironia é que o meu feed diz que eu sou qualquer um. Meu feed do Instagram, porque eu não mexo mais no Instagram, eu mexo no meu Substack. Então você começa a perceber que isso vai mudando. A relação que as pessoas têm com o teu conteúdo. A relação que as pessoas têm com esse algoritmo. Lembra que eu falei? Eu tenho indicações de jogos, de livros e filmes. Pronto, eu tenho uma curadoria no meu feed. Quando eu entro no meu Substack, eu tenho 50 páginas, se eu não me engano, que eu sigo. Que eu ainda acho muito. Mas é a mesma coisa. Autores que eu gosto, coisas que eu preciso aprender agora e coisas que eu estou revisando. E isso vai sendo maleável. E é isso que o consumidor intelectual faz. Ele torna o feed algo maleável. Ele torna o feed algo mais simples, mais pontual. Ele torna tudo mais fácil. Para quem cria conteúdo, eu acho que é importante perceber essa mudança. Para quem quer viver de conteúdo, é fundamental que você olhe para o tipo de consumidor que você quer. Eu não busco viralização, porque viralização não traz dinheiro, não traz o tipo de seguidor que eu quero. O que eu quero é um cara que realmente vai me consumir. É o consumidor que realmente vai procurar aquilo ali ativamente, que fale comigo, que tenha profundidade, que olhe para mim e fale, cara, eu sei que você vai me ajudar. Eu sei que é caro o teu processo, mas é esse processo que eu quero. Esse consumidor, ele não é fácil. Ele não é simples. Mas ele, uma vez que consome, ele é leal. Ele identifica você como uma autoridade daquilo que você fala. Ele segue, ele paga, ele recomenda, ele desenvolve contigo. Ele não está ali por estar. É aquela velha história, ele não está ali pelo preço, ele está ali pelo valor. Ele olha você com escassez. Porque anos de internet, eu não vou dizer que eu vendi milhões, porque eu não vendi, mas anos de internet me mostrou que o que mais importa não é a audiência em termos de audiência como algo genérico, mas é a oferta de maneira confiável. É você criar um bom produto, você ter uma boa relação com a sua audiência e você ter realmente coisas pontuais para eles. Ao longo desses anos que eu estou na internet, são 15 anos produzindo conteúdo, eu diria que eu tive 3 grandes pontos, que é não competir pelo volume, porque esses modelos que eu vejo 9 postagens por semana, por dia e por aí vai, não é o que faz as pessoas ficarem. Eu canso de ver perfis grandes com mais de 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil pessoas que não consegue ter um comentário legal. Os comentários, quando tem muito, é daqueles mini chat de manda foguinho que você recebe o link. Não é um comentário construtivo na postagem, um comentário real. Então esses modelos de hiperpostagem, pra mim, não serve. Uma postagem por dia, ok, num formato longo, mas várias ao mesmo tempo, não. Porque nessa fase que a gente está do consumidor intelectual, ganha quem publica menos, mas com mais qualidade. Um ensaio bem feito, uma semana bem estruturada, é muito melhor do que 20 postagens no dia. Esses dias eu recebi em um dia 7 postagens do mesmo cara. Eu falei, não, bicho, cai fora. Tudo pra tentar me vender um produto. Eu falei, não, cara. Você teve uma postagem pra me convencer, você fez 7. Segundo ponto, isso foi algo que sempre me incomodou nas publicações do marketing, não dos marqueteiros, mas do marketing como um todo, é que não há citação de fonte. Não há nenhum tipo de honestidade intelectual.
O consumidor intelectual, ele quer saber de onde veio o que você está falando. Não é sair citando o autor. É falar de onde veio tudo. Porque você não tirou isso do nada. Você não tirou ali da sua cabeça. Não, mas olha, isso aqui eu nem conhecia tal autor, nem conhecia fulano. Conhecia agora. Não, cara. Pô, você trabalha nisso há anos, você conhece o cara. Você pode ter mudado o conceito dele, não tem problema. Mas cita que você conhece. Cita que você está ali. Isso gera mais confiança. Isso é muito mais interessante do que essas provas sociais fabricadas que a gente vê. Nessa era que a gente vê muitos conteúdos gerados por IA, e não acho que seja um problema o produto pela IA, a produtividade pela IA nesse sentido, mas cita pelo menos alguma fonte. Traga algum autor. Mostra que você entende do assunto. Especifique aquilo ali. E o último ponto, que isso foi uma coisa que mais me incomodou na era da internet, é: para de tratar o seu consumidor como criança. Não precisa infantilizar, não precisa emburrecer. Não precisa usar uma estética motivacional. Não precisa fazer milhares de edições. Para de tratar como criança. Trata o teu leitor, o teu consumidor, como é o teu consumidor. O meu consumidor, e que eu trato como as pessoas que eu atendo, são pessoas adultas. De 25 aos 45 anos. Alguns mais, outros menos. Mas de 25 a 45 dentro da média. Para de tratar como criança. A gente está infantilizando uns aos outros o tempo inteiro. O consumidor, as pessoas, elas não são crianças. Elas precisam ser respeitadas. Elas precisam ser respeitadas na sua profundidade, nos filtros que você utiliza, as fontes que você tem, na forma como você aplica. Para de tratar as pessoas como criança. Por mais que esse vídeo ele realmente não foi planejado para ser um vídeo de 1 hora, porque eu nunca sei quanto tempo vai durar meus vídeos, mas uma coisa que eu sempre me proponho nos meus textos, nos meus vídeos, é trazer algo útil para as pessoas. É ser útil. Mais do que trazer um conteúdo de valor, é ser útil. É criar um conteúdo que a pessoa olhe, aplique e tenha um resultado. Não me importa você não me marcar, comentar, curtir. Claro, adoraria que você ajudasse nesse processo, mas não tem aquela... Ah, se gostou, curte. Não. Cara, vive a tua vida. Aplica. Melhorou? Ótimo. Ensina outra pessoa. Ensina outra pessoa a caminhar pelo caminho que você está. Ensina outra pessoa a desenvolver o que você desenvolve. Novamente, existe uma versão desse texto, porque no vídeo fica tudo muito mais longo. Existe uma versão desse conteúdo em texto, lá no Substack, que vão estar com alguns exercícios. Leia o Substack. Consuma o Substack. Você vai aprender muito mais. Você vai economizar melhor o seu tempo. Aqui é uma conversa. O Substack é uma coisa pontual. E sempre será assim. Aqui é o Rafael conversando com vocês. Substack sou eu ensinando vocês aquilo que eu aprendi. Não que aqui não tenha um ensinamento, mas lá é mais pontual. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. O consumidor mudou. A forma de consumo mudou. As pessoas mudaram. Nós temos que mudar junto. Nós que criamos conteúdo, criamos produtos, vendemos algo, precisamos evoluir. Ah, posso vender para o consumidor médio? Pode. Escolha sua. Mas eu acho que não é mais o interessante. O consumidor mudou. E se você não mudar junto, você vai perder.